vamos trazer todas as informações sobre o Wendel. Flamengo e De La Cruz. Situação envolve Libertadores e pode ainda não ter tido um ponto final. Temos também informações sobre Pedro e Sampaoli. Estão querendo colocar crise no Flamengo. E a janela do Flamengo foi ruim? A gente vai debater isso aqui. Esses são os tópicos de mais um programa do Paparazzo e do Pedro. Mengão o Melhor e Pedrão Oficial aqui no YouTube, nos dois canais aí simultâneos. Na verdade, a gente joga aqui, depois vai lá, queira ou não, aumenta aí o nosso engajamento, a amplitude aí dos canais. Pedrão, boa tarde. E o Flamengo tá agitado, né, meu irmão? Toda hora tem notícia, toda hora tem novidade. Galera pedindo, traz o De La Cruz. O Wendel não vem, ele não vem mais. Não vem. Pois é. Eu acho isso bom, cara. 18 milhões é muita grana. 50% adiantado, à vista. Eles querem que o Flamengo ainda pague o dispositivo de solidariedade. Ah, meu irmão, vai pro diabo que carregue. Entendeu? Cavaram notícia, Pedrão, plantaram notícia que o Napoli estava querendo pagar 25 milhões de euros só para ferrar o Flamengo. Diz aí, Pedrão, vamos começar falando dessa situação do Wendel aí, né, que tem um ponto final. Esse aí sim tem um ponto final, ele não vem mais. Fala, Papa, fala, chat, chega aí, já chega amassando aquele like bolado, se inscreve aí nos canais, beleza? Papa, é o seguinte, cara, eu acho que o Flamengo está coberto de razão. O Wendel é um grandíssimo jogador, é o tal do volante moderno, box to box, ataca bem, defende bem. Só que, cara, se o Flamengo, porventura, contrata o Wendel nos valores que o Zenit vem pedindo, o Wendel simplesmente se tornaria a contratação mais cara da história do Flamengo de todos os tempos. E até mesmo, acho, do futebol brasileiro. E assim, a contratação mais cara da história do Flamengo nesse momento é o Gabigol, que foi um cara que veio por empréstimo, fez o que fez, foi ídolo da nação em um ano, fez 2 gols numa final de Libertadores, justificando o valor alto que o Flamengo arcou para fechar a contratação dele. E aí, tudo bem, questão de inflação, aquela coisa toda, você pegar esse mesmo valor e pagar pelo Wendel, e aí você olha os valores dos volantes do Flamengo, Thiago Maia não chega nem perto dessa quantia. O Eric Pulgar não chega perto. O Alan, o Flamengo pagou 9. Ele seria o dobro do Alan. Tudo bem que ele é o segundo volante, o Alan o primeiro. Mas, cara, chegou até o limite. O Zenit queria arrancar até as calças do Flamengo. Eles queriam fazer com o Flamengo o que eles fizeram com o Corinthians, que eles venderam o Yuri Alberto, venderam um monte de jogador, ainda deram uma parte de dinheiro, uma loucura que eles fizeram para tirar o Yuri Alberto de lá, e eles queriam fazer a mesma coisa com o Wendel, usar desse, entre aspas, desespero do Flamengo para o final da janela, vazar a notícia de que teria algum outro clube europeu interessado também. Eu respeito a informação do jornalista, acho até que ele não inventou isso, mas alguém de lá pode ter vazado para ele. Não é culpa dele, mas os caras plantam a notícia. Sim, os caras vazam isso para pressionar ainda mais. Olha só, o Napoli está querendo. Aí chegou o Alexander Medvedev, hoje negou que tenha chegado alguma proposta do Napoli. Então, assim, cara, chegamos ao limite. O Flamengo ofereceu o que poderia oferecer. Além do limite, não dá. Não quis vender, não vai vender. E o Flamengo tem várias opções de mercado, Gabriel. Tem na América do Sul, tem na Europa. Tudo bem, a janela fecha amanhã, né? Não sei se vai ter tempo hábil do Flamengo entrar em algum negócio, mas ainda tem a situação dos jogadores livres no mercado, que aí abriria a possibilidade para o Flamengo fechar uma contratação até o dia 25 de agosto, né? Que é quando se encerra a inscrição no Campeonato Brasileiro. Porque se não der para botar nem no Brasileiro, aí realmente fica difícil. Então, vamos aguardar aí algumas cenas. Tem algumas situações sobre De La Cruz e coisa e tal que a gente vai comentar aqui com a galera. Ô, Pedrão, para a gente falar sobre a janela do Flamengo, né, se a gente acha que foi ruim, que não foi ruim, eu queria te perguntar uma coisa. Você não acha que 18 milhões de euros está acima do que o mercado brasileiro? Estão perguntando aí no chat, acima do que o mercado brasileiro aguenta, né? Ou acima do padrão do mercado brasileiro, preço para volante?
Não, sem dúvida nenhuma. Se você for pesquisar nos times aí, qualquer time que seja, não tem nenhum volante que custou esse valor. Pode vir a custar, né? Se fala aí do André, quem sabe, indo jogar no Liverpool da Inglaterra, aí seria até uma quantia superior aos 18 milhões de euros, mas de clube brasileiro, tirando da Europa, por esse valor, realmente está muito acima, não acredito. E fora que o André é um jogador mais jovem também, tem ido para a seleção brasileira, o Wendel já tem 26 anos de idade, não que ele esteja velho, mas está bem acima. É só você comparar com os volantes do Flamengo, Gabriel. O valor está bem acima. O Flamengo chegou no seu teto, no seu limite. Vazaram até um documento aí, né? Não sei se é falso, se é verdadeiro aquele documento, mas parece que vazaram até um documento da proposta do Flamengo, sabe? Parece até que os caras não querem vender e estão sacaneando o Flamengo, estão querendo arrancar as calças do Flamengo, não quer, meu amigo. O Flamengo chegou no seu limite e o Flamengo tem altivez, teve altivez, não tem que ficar se humilhando por nenhum jogador. E não é culpa do Wendel, a gente sabe que ele queria vir para o Flamengo, mas os caras não querem liberar. Mas o Flamengo tem bom elenco, né, Pedro? O Flamengo tem um elenco espetacular já, né, cara? Sim, e aí eu vejo até um certo movimento nas redes sociais de que, não veio ninguém, a janela do Flamengo foi ruim, a janela isso. Pelo amor de Deus, gente. Olha, a janela do Flamengo, na minha avaliação, não foi ruim. Eu sei que vai ter gente botando aí que eu tô passando pano pro Marcos Braz. O Flamengo tirou um jogador, um dos melhores jogadores de um rival direto, um rival histórico do Flamengo, mais rival deles, né, que é o Atlético Mineiro. A gente é mais rival deles do que eles da gente, a gente sabe disso. Mas a gente tirou o jogador deles, né, por 9 milhões de euros, não é uma quantidade baixa de dinheiro. O Flamengo contratou o Luiz Araújo por 50 milhões, o Flamengo contratou o Rossi, ainda tem que pagar as luvas do Rossi também. No início do ano, o Flamengo fez a segunda contratação mais cara da sua história, que foi a repatriação do Gerson. Então, assim, não acho que foi um fracasso. O Flamengo tem um grande elenco, sabe? Tem a possibilidade de vir mais jogadores aí, né? Com essa possibilidade de passe livre, né? O Flamengo só teria que arcar com luvas, então não acho que foi uma janela ruim do Flamengo. A efeito de comparação, você tem aí o Palmeiras, né? O Palmeiras não contratou ninguém. Tem o São Paulo, tudo bem, que trouxe o Rames Rodrigues, trouxe o Lucas Moura, mas o Rames Rodrigues, por mais que a gente saiba que ele é um baita jogador, dos últimos anos ele não vem rendendo bem. O Vidal também era um baita jogador, chegou aqui no Flamengo e não rendeu. Então, uma incógnita lá no São Paulo, sofre com problemas de lesão, é um grande nome. Mas, assim, você olhar no cenário do futebol brasileiro, cara, a janela do Flamengo foi excepcional. Você tem aí o Corinthians, rapaz, perdeu o Roger Guedes, o Flamengo perdeu, foi o Matheus França, que nem entrava em campo, né? Ainda rendeu uma boa grana com o Flamengo. Perdeu não, Flamengo, vendeu porque quis vender, né? Sim, vendeu porque nem precisava vender, né? E aí tem uma outra possibilidade, Gabriel, que o Flamengo só gastou dinheiro com o Alan, né? Com as então você luvas acha que o Flamengo fez uma boa janela? Você acha que o Flamengo fez uma boa janela assim? Contratou um baita jogador do futebol. Contratou um baita jogador do Atlético, tirou o maior jogador do Atlético Mineiro, o volante, o Alan. Contratou o Rossi, que é o goleiro do Boca, destaque do goleiro do Boca, sim. Não está precisando dele agora, porque o Matheus Cunha está muito bem, mas foi uma baita contratação e fez uma contratação de 50 milhões de reais da MLS, que é o Luiz Araújo, que ainda pode brilhar no Flamengo. Então contratou 3 bons jogadores e a janela não foi ruim, é uma janela normal. Não tem esse motivo, né, para esse desespero todo dos torcedores. Concordo completamente contigo, né, e acho que está havendo um exagero aí nessa reclamação. Eu só queria, antes de você continuar, Pedro, avisar que eu estou aqui na loja do Flamengo, em Orlando, tá? Bonita a loja. Fica na International Drive. Cara, o pessoal que passa na International Drive vê aqui escrito a loja do Flamengo, lá grandão, a fachada, né? Fica aqui onde tem o Banco do Brasil Américas e tem o Seabra, que é um supermercado que tem coisas brasileiras aqui famoso. Então é muito fácil. Eu vou estar aqui amanhã, tá? Por volta das 10 da manhã, eu estou chegando aqui amanhã na loja do Flamengo. A galera que quiser vir daqui de Orlando, quiser me encontrar, eu vou estar aqui e reza a lenda que o presidente Rodolfo Landim vai aparecer por aqui também. Então, quem sabe rola aí uma entrevista, né? Vamos tentar. Fala, Pedrão. Não, bacana a loja, Gabriel. Muito bonita aí pelo fundo que eu estou vendo aí. Mas sobre essa situação, acho que o Flamengo fez uma boa janela, poderia ter contratado mais, de repente poderia, mas, gente, não deu, entendeu? O Flamengo não pode
ir além, igual o Corinthians faz aí. Por exemplo, hoje o Corinthians ele perde o seu principal jogador, o Roger Guedes, que tem o Renato Augusto também, mas justamente porque não tem a saúde financeira do Flamengo. E por que o Corinthians perde o Roger Guedes? Porque não tem a saúde financeira do Flamengo. Porque eles não têm responsabilidade financeira. Eles saem contratando, depois eu pago, aí fica devendo um monte de gente. Tá aí agora, teve que vender o Roger Guedes, né? E parece que só vai receber 50% do negócio porque os outros 50% pertencem ao próprio Roger Guedes. Olha só isso, que coisa horrorosa aconteceu. E ainda bem, né? Tomara que seja o Corinthians o adversário, que é um adversário mais tranquilo para a final. Tudo bem que tem que avançar no Grêmio, né? Vamos botar a sandália da humildade. Então, assim, tem que ter responsabilidade financeira. O Flamengo mantém essa responsabilidade. Ainda segura uma grana, Gabriel, para, de repente, no início do ano, né, investir na contratação de um grande jogador, né, para o seu elenco aí. Vamos lá. Então, Pedrão, é o seguinte, a gente já tem aí um substituto, né, pro Pablo Fernandes, né? Preparador físico. Aí a gente já tem esse preparador físico aí definido. Passar aqui para a galera, olha só. O nome do novo preparador físico do Flamengo, né, com a saída do profissional lá que acabou perdendo a cabeça e batendo no Pedro, o Fla deslocou o preparador físico Arthur Peixoto para o trabalho do dia a dia junto com a comissão do Jorge Sampaoli. Então, pelo menos temporariamente, não está definido ainda se vai ficar definitivo, o Arthur Peixoto está deslocado. Tá? Então, o Arthur permanece com o elenco profissional, enquanto Sampaoli não indica um nome para substituir o Pablo Fernandes. O profissional terá a companhia de Marcos Fernandes, também preparador físico e filho do Pablo, né? Que pode ter sido um dos motivos aí de que o Pedro não quis voltar naquele treino. Falou que foi negócio de dente, mas eu acho que já a impressão que a gente tem, cara, a informação também que chega, é que já foi tudo acertado, né? Foi tudo acertado. O Arthur Peixoto é membro da comissão permanente do clube e atua diariamente para a prevenção de lesões e transição. Ô, Pedro, matéria do UOL trazia que o Sampaoli tinha conversado com o Pedro, mostrado para ele o que ele precisava do Pedro, para o Pedro fazer em campo para funcionar melhor para o time, que o Pedro tinha voltado diferente da seleção, mas que teve conversa com o Sampaoli e tudo mais. O UOL trouxe essa matéria. Não lembro se foi o Rodrigo Matos, né? Mas foi o UOL, né? Foi o Rodrigo. O Rodrigo Matos trouxe essa matéria logo cedo. Pô, queira ou não, tem uma certa credibilidade. O cara faz várias matérias grandes aí sobre o Flamengo. E aí, na sequência, o Globo Esporte, o Caio Mota, trouxe uma outra informação. Eu vi até o Coringa Rubro-Negro revoltado, falando, pô, os caras querem criar crise no Flamengo, porque eu não sei se você tem aí na mão a matéria do Globo Esporte, mas eles falam aqui, ó, publicou que no retorno do Pedro ao Ninho do Urubu, após a agressão sofrida, houve distanciamento entre o camisa 9 e o treinador Jorge Sampaoli. De acordo com a matéria do GE, que vai de encontro com o que foi veiculado no UOL, não houve aproximação entre os dois, que sequer trocaram palavras nessa terça-feira. A frieza do treinador, no entanto, não é atípica. Nomes como Pablo Varela e Rodrigo Caio também são pouco acionados pelo argentino, que já deu carta branca caso o trio deseje se transferir para outro clube. O Varela já desmentiu isso para mim, apesar da matéria do Globo Esporte. O Varela falou comigo. Você lembra disso? Que ele se recusou a crescer? O Varela disse que isso é mentira. O Varela desmentiu essa matéria do Globo Esporte antes dela acontecer. O Varela disse que em momento algum Sampaoli conversou com ele. Ele não está liberado coisa nenhuma. O Varela, que está na matéria do Globo Esporte, já desmentiu essa matéria. Então, gente, eu tenho que entender o lado do Coringa, que está dizendo... Eu vou botar aqui o que o Coringa falou. Vou trazer aqui o áudio do Coringa, porque a matéria ainda fala que vale lembrar que o Flamengo permitiu que Pedro treinasse separado ou fosse preservado no jogo de quinta-feira contra o Olímpia, mas o artilheiro escolheu se manter normalmente integrado ao elenco. Tá? E aí, Pedrão, antes de você se posicionar aí, eu quero que você escute o que o Coringa postou. Que, queira ou não, o Coringa ficou revoltado e me marcou lá na Collab. Eu entendo o lado do Coringa também. Né? Vou pegar aqui, ó. Ó, vamos lá. Para dar licença aqui, pai, não é possível. Ó, peraí. Para dar licença aqui, pai, não é possível. Os caras não deixam o nosso cavalo andar. Deve estar com baixa no site. O site deve estar tendo que manter a audiência.
que agora estão falando que o Sampaoli se distanciou do Pedro, que o Pedro se distanciou do Sampaoli, que agora, o Sampaoli... mano, o Sampaoli não fala com 70% do time. Tem um preparador de goleiro, o goleiro tá lá. Os preparadores já estão fazendo outras coisas ali com os jogadores. Ele não deve falar com 70% do time. Tá se distanciando do Sampaoli, o Sampaoli tá se distanciando. Calma aí, irmão. Tá querendo aumentar a audiência do site, porque deu audiência. A polêmica do Pedro deu audiência. Comenta aqui, torcedor, o que vocês estão achando dessa matéria aí? Começou a 17ª. E aí, Pedrão? Ele falou isso, né? E o pessoal comentando, eles ainda estão achando que o Flamengo é BBB, só pode. O Neto Vieira, normal, Ibope, isso é busca por audiência. A mídia querendo passar informações erradas para fazer confusão. Não sei se é errada, mas o UOL trouxe uma informação diferente e o Varela mesmo me falou que, em momento algum, o Sampaoli falou para ele que ele está liberado, entendeu, Pedrão? Não, sim. Aí saiu até uma outra coisa, até te pedir, Gabriel, se tu conseguisse ver também, do Varela, que ele também se recusou a aquecer. Não sei se tu viu isso também. Parece que teve um jogo da Libertadores aí que pediram para ele aquecer e ele também teria se recusado a aquecer. Saiu isso aí também. Não sei se foi no Globo Esporte, no Coluna aí, que saiu essa situação. Sobre essa situação do Pedro, cara, eu acho que, olha, sinceramente, tem que ser posto um ponto final. O jogador já foi treinar hoje normal, né? Chegou lá por volta das 9, saiu por volta quase meio-dia, treinou normalmente, tranquilo, cumpriu o seu papel, vai continuar no Flamengo. Sabe, não aqui no Rio, mas lá em São Paulo começaram a vazar situações de porque o Corinthians tem um plano para ter o Pedro, porque o Palmeiras, o Corinthians acabou de perder o Roger Guedes, entendeu? Então acho que é muita busca, justamente por criar uma crise no Flamengo. Essa matéria do GE, eu até acredito que alguém possa ter comentado alguma coisa ali com jornalista, só que aí eu vou apontar outro problema no Flamengo, Gabriel. Como se vaza coisa do Flamengo, cara? É um negócio impressionante. A todo momento. Mas você acha que realmente alguém interessado passou? Alguém passou. Sim, alguém passou, bicho. Olha alguém aqui, passou. O Caio ia... O Varela está online. Ele não tem problema que eu mostre, porque ele está sempre me dando o direito. Então fala com ele aí. Não, já mandei para ele. Olha aqui, ele tinha mandado aqui. Tá vendo aqui o Varela aqui? Olha o que ele escreveu aí, que ele tinha falado. Sim, tô vendo. Irmão, não tinha visto a minha mensagem. Ele fala assim: também não me falaram nada do Flamengo, que ele estava liberado. Não tem nada disso. Ele acabou de ver o que eu mandei para ele de mensagem aqui, né? Varela, eu estou ao vivo aqui. Se você puder responder, quiser responder, eu posso falar aqui ao vivo a sua resposta. Porque, cara, é fácil, né? É fácil falarem dos jogadores e o cara nem sempre está acompanhando o que estão falando dele. O cara não... não é que a gente esteja passando pano para jogador, não. A gente, quando teve que criticar que o Pedro, de repente, merecia uma punição, a gente falou que o Pedro merecia punição. Sim. O Pedro ontem, se ele fosse entrar na justiça. Mas, da mesma forma, a gente não pode permitir que fiquem falando aí, porque uma fonte falou pro jornalista do Dia, falou pro Globo, falou para aí. O Globo disse que o Pedro, o jornal O Globo ontem, eu acho que foi o Anselmo, disse que o Pedro estava vendo advogado para entrar contra o Flamengo e cadê o Barrigadas para postar isso? Não, é sério mesmo, cadê o Barrigadas para postar isso? O Anselmo publicou que o Pedro estava vendo advogado para entrar contra o Flamengo. 10 horas depois, o Pedro estava lá treinando, meu irmão. Sim. É uma situação aí realmente complicada, né? Que todo momento vaza, toda hora, coisas do Flamengo, coisas verdadeiras, coisas que são verdade, né? Às vezes coisas que não são verdade, mas segue vazando, né? Segue vazando. Eu acho que tinha que ter um trabalho aí mais aprofundado do departamento de futebol do Flamengo, justamente para tapar esses buracos de vazamento ali. É claro, a situação do soco no Pedro ia vazar, não tem jeito, né? Foi uma situação gravíssima ali, né? Agora, outras situações, né? Poderia, ter uma filtragem dentro do clube, não do jornalista que está fazendo o papel dele ali, mas de dentro do clube para evitar esse tipo de situação. Agora, Gabriel, sobre o Pedro Sampaoli, cara, o Marcos Braz ontem, pelo que eu li aí, ficou até de madrugada
conversando com o Pedro, parece na casa dele lá, conversou com a família dele, coisa e tal. O técnico é o Sampaoli. O Sampaoli já mostrou vídeo para o Pedro, instruindo a ele por que não vem utilizando ele recentemente, que é justamente... Segundo o UOL, segundo o Rodrigo Matos do UOL, correto? Isso, segundo o Rodrigo Matos do UOL. Que é para ele se ligar mais, sobretudo sem a bola, e eu acho que nesse ponto o Sampaoli está certo. O Pedro sem a bola, ele entrega menos do que o Gabriel, e para o Flamengo, Gabriel, jogar com esses jogadores lotado de meias, porque o Gerson está jogando como meia, ele não está jogando como volante. Para o Flamengo jogar com Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gerson, Gabigol, o cara que está lá na frente, sendo o Gabigol, sendo o Pedro, tem que ajudar na marcação, bicho. Porque não tem aquele cão de guarda, como a gente já teve em tempos atrás. O time do Jorge Jesus só deu certo com o Arão na primeira volância porque o time inteiro era solidário na marcação. O time inteiro pressionava a saída de bola, né? Os jogadores recuavam, os jogadores de lado do campo recuavam para marcar os laterais do time adversário. Então, se um jogador do esquema não ajuda sem a bola, compromete o sistema defensivo inteiro do Flamengo. Ô Pedro, você quer falar a situação do De La Cruz aí para a galera? Gabriel, o De La Cruz, o Bruno Cortes, né? Grande repórter aí da Globo, do Sport TV, estava em frente ao Indrubu, e ele, durante uma participação, durante um dos programas do Sport TV, não sei exatamente qual, se foi o Seleção, se foi algum outro programa, ele trouxe a informação que o Flamengo aumentou a proposta pelo De La Cruz e também o Flamengo sonda aí, o Flamengo de olho mira a contratação do meia Lanzini, que está livre no mercado. Essa situação do Lanzini a gente já havia comentado, né, da sondagem, mas essa tal nova proposta pelo De La Cruz é uma novidade. E aí, eu não sei se é para essa temporada, né, ele não detalhou isso, porque o que acontece? O Flamengo teria até quarta-feira para contratar o jogador e o River Plate joga hoje com o Internacional. Então, se o De La Cruz entrar em campo hoje contra o Internacional, ele não pode mais jogar Libertadores pelo Flamengo, porque ele já não era só a inscrição? Não era só ele estar inscrito nas oitavas? Mas aí, se ele atuar por um clube nas oitavas, ele não pode atuar por outro clube na fase mata-mata pela Libertadores. Ele vai atuar. Ele vai atuar. Provavelmente ele vai atuar. Aí o Flamengo só teria como ter ele para o Brasileiro e para a Copa do Brasil. Caso do fechamento da janela, eu acho bem difícil. Eu acho que é mais uma situação que ele quis dizer, Gabriel, de repente do Flamengo já amarrar uma situação para a próxima janela de transferência para estar concluindo esse negócio aí, né? Até porque o jogador deve receber outras propostas, né? Fala assim, Catar, coisa e tal. Então, o Flamengo seria interessante o Flamengo já amarrar uma situação para ter o jogador no início do ano. Mas vamos ver se ele, no programa da Globo, traz alguns detalhes sobre isso. É informação do Bruno Cortes, eu confio no Bruno Cortes, é um cara muito tem a credibilidade, traz informação assim como a gente. E aí eu até comentei contigo, né? Parecia que você não tinha visto ainda essa situação aí dessa possibilidade. Perfeito, Pedrão. Então, é uma chance aí, mais uma chance aí com o De La Cruz, né? Mas eu acho que ele vai jogar e aí o Flamengo teria que contratar só para a Copa do Brasil e Brasileiro. E aí o temor do River acaba, né? Do De La Cruz, de repente, enfrentar eles na Libertadores. E dependendo do resultado hoje, se o Inter dá uma... O Inter tá mal, né? Mas vai que o Inter dá uma sapatada no River Plate, eles podem pensar em negociar. Mas vai faltar muito pouco tempo. O fato de ser Argentina e Brasil pode facilitar. Vai faltar pouco tempo para poder escrever, né? Mas... Então o Flamengo subiria a proposta. Da noite, o jogo. O pessoal perguntando por que não paga a multa. A multa, eu volto a falar, 16 milhões de dólares à vista. E ainda tem os 50% do Liverpool. Então, não adianta só pagar a multa, porque ainda tem que pagar o Liverpool. E se pagar a multa tem que ser à vista, o Flamengo não quer pagar à vista, por isso também não contratou o Wendel. Tá? Se não fosse à vista, eu acho que talvez o Flamengo até pagaria esse valor, né, Gabriel? Talvez até pagaria. Eu também acho que pagaria.